Olá, eu sou Leandro Gonzalez. Minha palestra será sobre gestão ágil no direito. É um prazer para mim estar no primeiro Congresso Digital Administração no Direito. Eu vou passar especialmente pelo Scrum. Eu vou mostrar para vocês por que eu cheguei até a agilidade. E para contextualizar, eu vou contar um pouco da minha história. Eu assumi um escritório dentro de uma empresa. Eu trabalho num grande banco. E esse grande banco tem um escritório de advocacia trabalhista dentro da empresa. Literalmente é um escritório. Eu tenho em torno de 40 advogados e eles são responsáveis por todas as peças, por todos os prazos, por todas as audiências. Nós não terceirizamos o trabalho. E ao assumir este escritório, eu me deparei com desafios de gestão que faziam com que os modelos tradicionais não se aplicassem, não servissem para ao que nós pudéssemos alcançar o sucesso. E foi neste cenário de um escritório dentro de um grande banco que eu tive que buscar soluções. Foi aí que eu encontrei o Scrum, a agilidade, para solucionar os meus problemas. Como muitos de vocês, eu compreendo as dificuldades do dia a dia porque eu tenho um escritório para gerir dentro da empresa. E como muitos outros de vocês, eu entendo as dificuldades de um departamento jurídico, porque afinal eu fico dentro de uma empresa e convivo com toda a burocracia inerente às grandes corporações. Então, baseado neste caso e de tudo que eu desenvolvi ao longo de 4 anos, eu vou passar para vocês uma explicação de como eu cheguei a isso, tecnicamente falando, e como que é uma semana de trabalho de um time ágil, de um time que trabalha em Scrum. E vocês vão poder comparar como é a semana de vocês, e eu espero que vocês se encantem, assim como muitos têm se encantado com agilidade, e que essa palestra ilumine o caminho de vocês, abra os olhos para novas formas de gestão que estão aí à disposição de todos nós. Muito bem. Qual é o modelo predominante de gestão hoje nos escritórios, nas empresas, nas grandes corporações, basicamente em qualquer lugar que a gente vá trabalhar? É o Taylorismo. O Taylorismo foi criado na segunda Revolução Industrial, em torno de 1920, e muito embora ele tenha sido criado para o contexto da indústria, ele é utilizado até hoje nas empresas, os escritórios praticamente todos, e nos departamentos jurídicos também praticamente todos. O que há de novo seria o meu escritório para trabalhar com agilidade. Então, assim, predominante, basicamente 100% é o modelo Taylor. E quais são as características do modelo Taylorista? E vocês vão identificar imediatamente que, de fato, é o modelo predominante. Primeira característica marcante do Taylorismo é o comando e controle. Alguém é o chefe, alguém é o executor. Então, há aquele que desenha a solução, que estabelece o que deve ser feito, como deve ser feito e por que deve ser feito, e há aqueles que cumprem com aquilo que foi previamente estabelecido. Então, o comando e controle é muito tradicional, basta vocês lembrarem de como é a organização do trabalho no dia a dia, em que os advogados, basicamente, cumprem aquilo que deve ser feito segundo o que alguém determinou. Então, os times servem ao gestor e as soluções são tendentes a serem padronizadas. No desejo de mitigar risco, de diminuir erro e de aumentar a produtividade, reduzindo o custo, os escritórios em geral e os departamentos jurídicos em geral usam comando e controle. E eu vou além. As empresas, em geral, usam o comando e controle. O que fica claro, especialmente, quando nós olhamos a segunda característica do modelo taylorista, que é a divisão funcional. Então, as empresas são divididas de forma funcional. Então, existe RH, finanças, jurídico, a parte de negócio, de vendas, marketing, etc. Os escritórios também têm divisões funcionais. Então, diferente de uma fábrica, em que cada pessoa tinha a sua função para construir algo. Então, um relógio, cada um apertaria seu parafuso, um carro, cada um colocaria sua peça. As empresas hoje têm a divisão taylorista baseada na função especializada em grandes blocos. Então, o jurídico é um grande bloco especializado, ele é separado da empresa. Ou seja, é um silo. As empresas criaram diversos silos. Para piorar a situação, cada silo criou seus silos. Então, o jurídico também tem suas divisões funcionais. Tem quem só cuide de tributário, tem quem só cuide de penal, tem quem só cuide de civil, de trabalhista dentro de uma empresa ou dentro de um escritório. E dentro de cada um desses silos do escritório, há silos também.
Então, dentro do trabalhista, por exemplo, eu tinha, quando eu recebi a área, 7 divisões nos times que fazem peticionamento e havia mais umas 5 divisões nos demais times. Então, eu tinha mais de 10 divisões, tinha 12 divisões dentro da área aproximadamente, funcionais. Então, há quem cuidasse de fazer petição inicial ou contestação de um só lugar, quem fizesse contestação de outro lugar ou de algum assunto. E essas divisões funcionais são muito tradicionais em escritórios. Quem só faz recurso, por exemplo, quem só faz embargos, quem só faz contestação, quem só faz mandado de segurança. Então, busca-se a especialização. Então, essas duas características do Taylorismo são evidências claríssimas da aplicação do modelo. Você tem comando e controle, centralização da gestão, a solução vem de cima para baixo, não de baixo para cima, e há uma divisão funcional feita no dia a dia. A área que eu recebi era exatamente isso, o que não tem nada de errado, é a forma como as pessoas trabalham desde 1920. A questão é, nós não somos um modelo fábrica, nós somos trabalhadores do conhecimento. Então, o modelo taylorista, ele tem diversos benefícios, é usado pelas indústrias até hoje com uma certa moderação, baseada no sistema de produção Toyota, mas quando importado para o direito, onde há o trabalhador do conhecimento, que necessita de criatividade, necessita de autonomia para poder produzir, inovar, trazer soluções, ele traz diversos problemas. E esses diversos problemas, eles estavam presentes na área que eu assumi, como provavelmente estão presentes nas suas áreas, ou nos seus escritórios, ou no seu próprio dia a dia, que são sintomas claros de que o modelo não se adequa. Quais são os problemas? Os silos têm baixíssima comunicação entre eles, porque são silos, eles são fechados, é como se cada unidade trabalhasse murada, e aí as pessoas não se comunicam entre os muros. Às vezes uma membrana que permeia um pouco permite que haja alguma comunicação, mas normalmente ela é burocrática, via e-mail, via reuniões formalmente marcadas, as pessoas não sabem de tudo, então tem uma baixa comunicação porque tem uma baixa transparência. O engajamento numa estrutura comando e controle é muito baixo. Então, o estudo da Gallup é global e ele indica que o nível de engajamento de pessoas que efetivamente estão engajadas em fazer o melhor todos os dias, que têm um propósito no trabalho, é de 15% da força de trabalho. Ou seja, 85% da força de trabalho mundial não está engajada em fazer o melhor. Então, em tese, nós estamos desperdiçando 85% dos nossos talentos por falta de engajamento. Mas pior que isso, 15% do total está ativamente desengajado. 15% da força de trabalho mundial está engajada em prejudicar a empresa, em desmotivar os colegas, em causar um problema, porque já chegou numa situação em que ela cria rancor pelo trabalho. Então, a estrutura tradicional, e aí cada um reflita sobre como tem sido o dia a dia de vocês, se há engajamento ou se não há, porque invariavelmente quando eu converso com as pessoas de escritórios, de departamentos jurídicos ou de empresas de outros ramos, por exemplo, quando eu faço mentoria, eu indago qual dos valores do Scrum a pessoa sente mais falta, e normalmente é o compromisso. As pessoas que trabalham não demonstram o compromisso que as pessoas que contratam esperam. Provavelmente o contrário também acontece. As pessoas que são contratadas não sentem o compromisso daqueles que as contrataram. Então, como é uma relação tensa, por ser comando e controle, baseado em especialização de função, que não permite que haja um trabalho fluido, mas que haja um trabalho truncado, e eu dou um exemplo do porquê do truncado. Alguém recebe 100 publicações, porque ele faz contestação, e quem faz recurso não saiu nenhuma sentença. Então, ele não tem nada para fazer. Então, as pessoas ficam totalmente desequilibradas no trabalho, alguns com muito, outros com pouco. Essa ideia de silos traz uma ruptura entre a fluidez. O trabalho cria diversas barreiras e o engajamento despenca, por inúmeros motivos. Eu dei um motivo, mas existem vários motivos. Não tem ambiente seguro, não tem comunicação, não tem transparência, as pessoas não criam um ambiente propício para inovar, não tem autonomia, a pessoa se sente que produz muito, mas que não produz nada, sensação de bombeiro, sensação de enxugador de gelo, enfim, imagino que todos vocês já tenham passado por isso, quem nunca passou por isso. Um outro sintoma é hora extra. Por mais que se contrate pessoas, por mais que haja bancas enormes ou departamentos jurídicos enormes, e departamentos jurídicos normalmente diferentes do que eu tenho. Eu não conheço outro escritório dentro de uma empresa, em que basicamente nós não terceirizamos nada e fazemos tudo como se fôssemos um escritório. Mesmo em departamentos jurídicos que são
terceirizadores, ou seja, há pessoas dentro da empresa que se prestam a conduzir o trabalho do terceiro. Quem faz o trabalho é alguém de fora. Mesmo assim, essas pessoas fazem hora extra. Ou seja, elas não cuidam dos processos, elas não têm o prazo judicial, mas elas têm longas jornadas. Os escritórios são famosos e muito conhecidos por fazerem 12, 14, 16 horas de jornada. A hora extra também é um sintoma de que o trabalho foi muito mal planejado, está sendo mal executado, porque ou há poucas pessoas, ou há muito trabalho, ou há muito trabalho ineficiente, há muita coisa sendo feita à toa, que não entrega valor algum. Há falta de organização do trabalho, o que falta é uma estrutura, talvez. Como eu já mencionei, uma variabilidade extrema das entradas, então você separa a sua linha de produção advocatícia para um volume médio de X defesas, X contestações, X pareceres, X audiências e acontece o dobro. E aí o que você faz? Então, uma ótima pergunta. Você se dimensionou para fazer aquele 10 contestações e chegar nos 50 iniciais. Quem faz contestação vai ter que trabalhar 20 horas, se for o caso. Você se programou para fazer audiência e não consegue fazer todas. Então, você faz 4 audiências num dia, correndo, tentando adiar tudo. Chegou a parecer, o que você faz? Normalmente, você baixa a qualidade para poder fazer mais rápido, se tiver urgência. Ou seja, como tem uma variabilidade extrema, você sente isso rapidamente, porque o modelo taylorista ele é desenhado para que você tenha atividades precisas sendo feitas em um tempo preciso, de uma forma precisa, ao longo de toda a linha. Como eu falei, o direito, infelizmente, não é uma linha de produção, ele é um grupo de pessoas, de trabalhadores do conhecimento, e quando você faz essa importação, como foi feita ao longo do século, para o direito, você sente essa variabilidade muito forte na sua vida. Em alguns casos, como no meu, que sou interno, que sou um escritório dentro, fica mais barato terceirizar. Então, eu tinha esse risco. Vocês que são do departamento jurídico, às vezes você não tem esse risco, porque vocês já terceirizam, então já ficou claro que é mais barato terceirizar, vocês já estão fazendo isso. E para os escritórios, aí não é que fica mais barato terceirizar, é comoditização do trabalho e vocês brigam por preço, porque a qualidade numa estrutura que não funciona fica prejudicada, porque cada vez precisa de mais volume, tem mais demandas e fica um ciclo vicioso, em que a empresa quer pagar cada vez menos, você tem cada vez menos uma pressão para ter menos custo, vai precarizando o trabalho e fica com uma sensação de que jamais consegue entregar. Dá uma sensação de sufocamento, literalmente. E no nosso caso, havia resultados aquém do esperado, que eu imagino que não por incompetência de vocês ou de nós, mas muitos dos escritórios são criticados por estarem aquém daquilo que se espera. Porque há uma pressão muito grande para o resultado, nossa sociedade judicializa tudo, infelizmente, e há normas em grande volume que colocam em risco qualquer tipo de operação que você vai fazer, uma fusão, uma aquisição, uma mudança de comportamento dentro da empresa, pode ter risco trabalhista, atualizações normativas, mudança de jurisprudência cotidiana, compliance é uma preocupação de todas as empresas hoje. Então, há muita pressão sobre os escritórios, só que tem muita pressão financeira sobre os escritórios também, porque os honorários muitas vezes são baixos, e o resultado fica aquém. Então, num cenário como esse, fica claro que alguma mudança tem que ser feita. Eu enfrentava um cenário exatamente como esse. Nós tínhamos muitos problemas, nós tínhamos um resultado aquém, sensação de bombeiro, sensação de enxugador de gelo, variabilidade extrema, então havia times que tinham muito trabalho, havia times que quase não tinham trabalho numa semana, por exemplo. Diante desse cenário, eu com aquilo que eu conhecia, e eu era um gestor que adotava o comando e controle, eu me posicionava como alguém que desenhava soluções, o que ia ser feito, o que não ia ser feito, eu percebi rapidamente que aquilo não ia funcionar na minha nova área. E hoje, olhando retrospectivamente, claro que eu vejo oportunidades daquilo que eu fiz no passado e que vocês também vão enxergar. Não é que tudo que nós fazemos está errado. Nós fazemos muitas coisas boas e sempre queremos fazer o certo. Ninguém implanta uma estrutura, contrata alguém ou determina que algo seja feito para que dê errado. Faz porque quer que dá certo. Só que o histórico vem mostrando que a forma ágil de trabalhar traz frutos muito melhores, que é o que vocês vão ver ao longo dessa apresentação. E é isso que eu quero passar para vocês. Muito embora os escritórios estejam dando lucro, os departamentos jurídicos estejam funcionando, há formas de trabalhar muito melhores, em que você consegue maximizar drasticamente a comunicação, em que você consegue aumentar drasticamente o engajamento, acabar com hora extra. Então, há 4 anos meus times não fazem hora extra. Você consegue ter um controle, abraçar a mudança e pegar essa variabilidade extrema e usar em seu benefício.
contra o seu adversário, usando essa variação extrema da entrada, porque você mantém a sua qualidade, dependendo de como você trabalha. No meu caso, nosso desafio era tentar ficar mais barato do que terceirizar, ou seja, conseguir produzir muito, com muita qualidade, para ter resultado cada vez melhor. Então, eu cheguei num ponto de decisão. O que fazer? O meu conhecimento até aquele momento não servia. Se eu fosse aplicar o que eu já sabia, que era o comando e controle, aplicar soluções jurídicas, rever peça, treinar advogado, participar de audiência, tentar ser o capitão do navio, que é o último a abandonar o barco, provavelmente eu ia ser o primeiro a ser abandonado pelo barco, porque minha área não ia para frente. Então, eu tomei uma decisão, eu estudei muito e fiz uma análise, que eu vou compartilhar com vocês, do porquê da agilidade. O professor David Snowden criou um framework, uma estrutura chamada Kinefin. E ele trata ali de 5 pontos. Um deles seria o centro, que não faz parte desse estudo aqui, é indiferente no momento, mas haveriam domínios do óbvio, do complicado, do complexo e do caótico. O do óbvio é aquilo que tem uma solução muito simples e que, óbvio, que você alcança a solução sem precisar de um grande esforço intelectual. Complicado seria produzir um carro. Você, depois que desenha como o carro tem que ser feito, você só precisa replicá-lo diversas vezes. Então, por incrível que pareça, fazer um Airbus A380 é complicado, porque alguém já projetou motor, asa, chassi, já projetou tudo o que tem que fazer, o cockpit, e alguém só tem que ir lá e replicar, copiar. Então, a causa e o efeito do que você tem que fazer fica explícita, você consegue analisar e consegue replicar. Então, é neste complicado, neste domínio do complicado, que fica o Taylorismo. O Taylorismo fica para questões que são complicadas, como uma produção de um veículo. O domínio do complexo é o domínio em que há uma ampla variabilidade, que há uma grande volatilidade, uma grande incerteza. Ele é o famoso VUCA. Nós vivemos no mundo VUCA. Todos, mesmo quem trabalha no óbvio, no complicado, no complexo, no caótico, está no mundo VUCA, que é de extrema variabilidade, extrema incerteza, muita complexidade, muita ambiguidade, ou seja, nós já vivemos no mundo VUCA. Mas o direito, ele é VUCA. Porque o direito tem uma ampla possibilidade de ter ambiguidade, a norma é ambígua. Por isso que existem diversas batalhas judiciais por teses contrapostas. A tese do governo, por exemplo, cobrando tributo, e a tese de quem não concorda com o pagamento do tributo. Se é constitucional, se não é, se é legal, se não é, se a norma poderia ser prolatada daquela forma ou não, se a reforma vale ou se não vale. Então, basta ver o número de processos que há, o número de discussões, de normas, de mudanças jurisprudenciais, que vocês vão ver que o direito é complexo em si. O direito é vivo, ele muda junto com a sociedade. Então, nós estamos num mundo VUCA, num trabalho que é VUCA, que está no domínio, portanto, do complexo. Tudo que é VUCA está dentro do domínio do complexo. Então, o nosso, você consegue encontrar um padrão só olhando para trás, mas você não consegue replicar muitas vezes. Existem coisas complicadas no direito? Sim, existem coisas complicadas. Se você precisa fazer cobrança de alguém, por exemplo, a petição é padronizada, você vai trocar o número do processo, a vara, o nome da pessoa que está sendo cobrado, o valor, mas se o título for sempre o mesmo, supondo que seja um tipo de contrato, então é complicado. Você consegue automatizar e fazer isso rapidamente em ampla escala. Ok, nesse caso o modelo taylorista funciona. Significa que você deve aplicá-lo? Eu acho que não. Você tem espaço para melhorar continuamente e todos os escritórios que são de massa pura, que são mera replicação, eles estão aquém do que poderiam e as pessoas que trabalham neles estão num clima muito aquém do que elas esperam. Então, o turnover é alto, o engajamento é baixo, a qualidade de vida é baixa, a jornada é longa e qualquer mudança de volume tem sempre problema. Se você está baseado em trabalhar com pessoas, a volatilidade da entrada, como eu falei, é um problema. Então, há complicado? Sim, há coisas do direito que estão no domínio do complicado, mas, em regra, ele está no domínio do complexo. O caótico é autoexplicativo. O caótico é um cenário de caos. O que aconteceu com o Taylorismo quando a gente chegou no século XXI aplicado ao direito? O direito é complexo, como eu expliquei, essa é a minha opinião. Mas o modelo taylorista serve para coisas complicadas, para coisas no domínio do complicado. Então você pega algo que é complexo e espreme para poder colocar como se complicado fosse. Então, basicamente, você trabalha na faixa média, que você consegue encontrar algum padrão. Como eu falei na petição de cobrança, no parecer que você consegue copiar e colar. E tudo aquilo que fica além, nos extremos, ou é muito simples, é óbvio, ou é complexo e você não consegue tratar. É aí que surgem os problemas.
É aí que surgem as dificuldades. Então, diante dessa hipótese de que o meu trabalho era complexo e era por isso que eu estava sofrendo todos aqueles problemas, e a advocacia vinha experimentando todos esses sintomas, que eu tomei uma decisão. A decisão foi fazer um upgrade do nosso sistema operacional, afinal, a gestão é uma tecnologia, então eu optei por fazer um upgrade, sair do Taylorismo e entrar em Scrum. Então, o sistema operacional do meu escritório hoje é o Scrum. O nosso novo sistema operacional é essa imagem que vocês estão vendo, é o Scrum. O Scrum é uma palavra que vem do rugby, que é esta formação em que os jogadores se dão os braços, fazem forças juntos, de cabeça baixa para um só ponto, e simboliza o trabalho em equipe, a força máxima de um time fazendo para um ponto só. Simboliza a união, o espírito de equipe, o trabalho cooperativo, o trabalho colaborativo e a força do time. Então, nós adotamos o Scrum como um modelo de trabalho. Quais as características de um time Scrum? Bom, as características de um time que trabalha em Scrum é colocar o cliente no centro de tudo, a centralidade do cliente. É um time auto-organizado. O que isso significa? Que não há chefe. Eu não me posiciono como chefe, eu me posiciono como líder, mas o time se auto-organiza. Eles definem como trabalharão no dia a dia. Eles definem o que farão, cada um deles, o time, cada time. Eu tenho 6 times, 7 agora. O que cada time fará e o que cada um no time fará dia a dia, eles vão decidindo. Eles decidem para uma sprint, uma semana, 15 dias, depois todos os dias eles vão inspecionando. E funciona? Funciona. As pessoas são adultas, as pessoas são todas advogadas, elas se formaram, têm OAB, as pessoas têm boa vontade de fazer as coisas, querem vencer, querem encontrar propósito. Então, os times têm autonomia, eles são auto-organizados. Eles são cross-funcionais, ou seja, eles conseguem fazer todo o trabalho que precisa. Então, no nosso caso que é trabalhista, todos os meus advogados conseguem fazer todos os atos. Se eles vão fazer ou não é outra história, mas se alguém falta, se alguém não pode comparecer ao trabalho e ele é muito bom em fazer recurso e estava planejado que ele fosse fazer um recurso, alguém terá que fazer no lugar dele. Então, os times guardam em si todas as habilidades necessárias, ainda que falte uma peça por ser especialista naquele assunto, outras pessoas cobrem aquele trabalho. Então, o time em si tem todas as habilidades necessárias, não necessariamente as pessoas têm todas as habilidades, mas ainda que uma pessoa falte, o time tem que continuar conduzindo o Scrum. Os times que trabalham em Scrum têm uma característica muito forte, eles entregam valor constantemente, então quase não há procrastinação e nós buscamos o máximo de eficácia, nós eliminamos todo o ruído do trabalho, tudo aquilo que é inutilidade, formulário inútil, reunião inútil, apresentação inútil, discussões inúteis, nós temos nossos eventos certos, então nós conseguimos entregar valor todos os dias, o nosso trabalho é muito rápido, com qualidade, por quê? Porque nós eliminamos os impedimentos, eliminamos os bloqueios, eliminamos aquilo que atrapalha o dia a dia, que faz com que as coisas sejam morosas ou que não saiam, e nós entramos em estado de fluidez, em que nós produzimos muito rapidamente. Todo time Scrum vive em ambiente de transparência radical. Então, todo mundo sabe o que todo mundo fez, o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo fará. É bem diferente de uma estrutura tradicional. Não tem agenda pessoal, não tem a minha carteira de processos, não tem o meu processo, o que tem é o nosso trabalho como um todo, e todo mundo sabe sobre tudo que está acontecendo, e as decisões são junto com todos, muitas vezes, e todos ficam cientes de tudo o tempo todo. Então, é uma diferença muito drástica em relação a um empreendimento comum, um escritório, um departamento jurídico. Não há subtimes. Não tem um time com um time dentro. O que tem é um time só. Eles podem dividir as tarefas, obviamente, ao longo da sprint, mas eles não se subdividem, não criam panelinhas dentro. Então, o time ele é robusto, firme, tem espírito de equipe, como um time Scrum. Não dá para ter um subtime, que senão alguém não estará de braços dados empurrando. E há uma busca incessante pela excelência. Nós tentamos melhorar sprint a sprint, dia a dia. Então, nessas características, vocês já conseguem ver o porquê que o engajamento sobe drasticamente. Porque nós somos auto-organizados, as pessoas têm autonomia, portanto, buscam a excelência o tempo todo, baseadas em informações precisas, porque há transparência radical. Elas se sentem num time, ou seja, num espaço seguro, em que ela se sente valorizada, em que ela se sente uma pessoa, em que ela se sente um profissional respeitado pelo que ele é. Então, a pessoa encontra um propósito para trabalhar todos os dias. Então, o engajamento sobe. Então, essas são as características de um time Scrum. Essas
foram benefícios que nós encontramos, algo que nós temos, características que nós temos hoje, e algo que serviu como razão para eu importar, já que era um domínio do complexo, importar a agilidade da TI para o direito. Muito bem, o Scrum, ele é simples. Ele tem 3 papéis, 5 eventos e 3 artefatos. É só vocês lembrarem do 353. Eu vou passar os papéis para vocês. Depois, os artefatos e os eventos, nós vamos ver juntos em uma simulação do que seria uma semana de sprint de um time nosso, para que vocês possam comparar com a semana de vocês e ver se vocês veem alguma diferença. O primeiro papel no Scrum é do Product Owner. Ele é responsável por maximizar o valor de um produto. O Product Owner faz a gestão do empreendimento. É ele que tem a visão do empreendimento, ele que faz a gestão do Product Backlog, que seria a reunião de todas as pendências, tudo que há para ser feito, conhecido neste momento pelo time. Todos os prazos, todos os recursos, todas as iniciais, todas as entrevistas, todas as conversas, todos os estudos, os pareceres, todas as implantações de melhoria, análise de resultado, análise de sentença, está tudo no Product Backlog. Quem faz a gestão disso é o Product Owner. Ele faz a gestão do Product Backlog e a priorização dele. Então, ele estabelece o que é mais importante a ser feito. Fazendo um adendo aqui, é óbvio que quem trabalha com prazo não pode perder prazo. Então, os prazos são importantes, eles vão subindo por ordem de prioridade. Mas pode ser organizado por qualquer forma que o Product Owner entenda que vai entregar o máximo de valor para o cliente. O segundo papel no Scrum é o Scrum Master. É um líder servil. E aqui tem uma ampla revolução que o Scrum causa no mundo do trabalho. Porque num time tradicional, numa empresa tradicional de comando e controle, o time serve ao líder. No Scrum, o líder serve ao time. O Scrum Master é o líder servil. Ele tem uma função de coach. Ele trabalha para que o time consiga alcançar a fluidez. Ele trabalha para que o time respeite todos os eventos, o time box de cada um dos eventos do Scrum, que o time trabalhe com todos os valores do Scrum, com respeito, coragem, transparência, compromisso, foco. Mas ele fica ajudando o time a encontrar a melhor versão de si. Então, tem uma pessoa dedicada a construir um ambiente psicologicamente seguro, as pessoas interagirem como adultas e o time conseguir criar, produzir em estado de fluxo cada vez melhor. E o terceiro papel do Scrum são os advogados. Então, nós temos o que, evidentemente, advogam. Então, aqui, diferente de uma estrutura tradicional, não tem a figura do chefe, do gestor, do cara que está com a varinha e com a cenourinha na mão. O que nós temos são 3 papéis: Product Owner, responsável por trazer o máximo de valor que aquele time entrega, fazendo a gestão do Product Backlog. O Scrum Master, que é um líder servil, líder que serve ao time. E o time de advogados, que advoga. Então, diferente de um time tradicional, os times de advogados não ficam preocupados com a burocracia do dia a dia, porque eles vão removendo essas burocracias, eles vão identificando, e o Scrum Master, com o apoio do Product Owner, vão removendo tudo que é impedimento do dia a dia, e os advogados conseguem advogar. Agora, vocês estão vendo como que um time meu se divide. Então, vocês sabem como um time tradicional se divide. Eu nem trouxe uma divisão hierárquica, que é a divisão piramidal, que tem alguém que é o chefe, depois os 2 outros chefes, os 2, 3, 4, 5 chefes de cada um dos chefes. Então, é o gestor, do gestor, do gestor, do gestor. E daí depois tem os advogados. Não, nós trabalhamos assim. Nós temos 6 times conectados. Então, os times não são silos, são times que trabalham juntos, porque eu já trabalho em escala, é um outro tipo de framework. E vocês vão aos poucos indo se familiarizando, conforme eu for evoluindo nos meus treinamentos, nos cursos. Visitem o canal Agilidade no Direito, que tem no Instagram, que tem muito conteúdo. E lá vocês vão ver um pouquinho mais ainda do que a gente faz no dia a dia nos meus times. Mas como eu falava, nós temos 6 times que são conectados, os 6 são conectados. Aqui o desenho são 3 e 3 para facilitar a visualização, mas os 6 times são conectados. E essas pessoas no meio são: eu sou o Product Owner e 2 Scrum Masters. Uma Scrum Master cuida de 3 times, outra Scrum Master cuida dos outros 3 times. Eu faço a gestão do backlog. Vejam que não há posição de hierarquia, não há pessoas umas sobre as outras, como numa estrutura tradicional. O que há é uma horizontalização, nós somos iguais. O que nós temos são funções diferentes. Product Owner, no meu caso, as 2 Scrum Masters, que são as líderes que servem, e os advogados, sem hierarquia entre eles, advogando. Então, a configuração de um time Scrum é muito diferente de um time normal. Isso já demonstra a forma como a gente trabalha. O próprio desenho da estrutura já mostra que é muito diferente de uma estrutura tradicional. Esse é o framework do Scrum. É nele que nós trabalhamos
e é com base nele que eu vou explicar para vocês como que funciona uma semana nossa. Eu falei que eram 3 papéis: Product Owner, Scrum Master e advogados. Aqui vocês estão vendo todos os eventos, que é a própria sprint. A sprint é um evento. Ela é reunião de tudo isso que vocês estão vendo na tela. Nós temos o outro evento que é o Sprint Planning, depois o Daily Scrum, o Sprint Review e a Sprint Retrospective. Então, são 5 eventos que nós temos. E artefatos nós temos o Product Backlog, que nós já mencionamos rapidamente, o Sprint Backlog e o incremento. Então, 3 papéis, 5 eventos, 3 artefatos. Tudo começa com o Product Backlog. Então, se você tiver um Product Backlog, você já pode ter um incremento. Você já pode fazer uma sprint, você pode montar seu time em Scrum. O que é o Product Backlog? É a reunião de tudo que tem conhecido para ser feito. Então, vamos imaginar que ali em cima estejam nossos prazos fatais, ou as consultas que nós temos que fazer, ou as respostas que a gente tem que fazer para a Anvisa, na ANEEL, a ANS, seja o que for a agência reguladora, o próprio Detran, qualquer coisa. Então, tudo que a gente tem que fazer, os prazos mais urgentes estariam em cima, as maiores urgências ou as maiores necessidades. A gente está perdendo muito um assunto, ou tem que implantar LGPD até o final dessa semana, então está no topo ali do backlog. Tem tudo. Ali embaixo estão as coisas que a gente tem que fazer, que são conhecidas, mas que não são prioridades. Qualquer coisa que o empreendimento tem que fazer tem que estar aí. Esse brinco que fica em cima, esse semicírculo que parece um brinco que está preso no Product Backlog, significa que ele é gerido todos os dias, que ele é um artefato vivo, que ele fica sendo atualizado e priorizado constantemente. Então, se você faz o Product Backlog às 9 da manhã e percebe que você errou às 9h02, qual a melhor hora para você atualizar? Às 9h02, você muda a prioridade, você acrescenta coisas novas. Então, ele está sempre em movimento. Enquanto existir Product Backlog, existirá time Scrum para trabalhar nele. Tem o Product Backlog, o que eles têm que fazer? Você tem que fazer uma sprint planning. Então, agora eu começo a explicar para vocês exatamente como um time nosso trabalha. Como que vocês fazem? Segunda-feira você chega para trabalhar e como é que você sabe o que você tem que fazer a semana inteira? Bom, os meus times fazem um sprint planning numa segunda-feira de manhã. Eles planejam a semana. Então, eles vão nesse Product Backlog e puxam o trabalho para dentro da sprint. Então, eles vão decidir o que fazer. Sim, eles vão decidir o que fazer. Sempre me perguntam, mas e se decidirem não fazer nada? Essa hipótese não existe. Porque assim, como assim decidir não fazer nada? É mais provável que eles decidam fazer mais coisas do que devem. E tem o Scrum Master para poder moderar, dizendo, gente, a gente consegue fazer mais que isso, nosso histórico é melhor, vamos fazer mais, ou então, olha, vocês estão se arriscando muito, e eu também estou junto para poder analisar se a gente está conseguindo fazer muito ou pouco, para estimar como é que eu tenho que fazer a gestão do Product Backlog. Então, como todo mundo é adulto, todo mundo tem OAB, e o OAB vale igual, de quem é o gestor, de quem é o PO, de quem é o Scrum Master, ali é uma conversa de adultos. O Sprint Planning para uma semana dura 2 horas. Então, em 2 horas, a gente consegue planejar a semana inteira. Terminou o planning, todo mundo puxou o trabalho, o time, né, puxou o trabalho para o Sprint Backlog, está montado o plano da sprint. Eles decidem ali o que eles vão fazer, decidem razoavelmente como eles vão fazer e o porquê. No direito, porque é mais simples, a gente não produz algo tão agrupado, que precisa de um grande porquê. E aí a gente monta o plano. O Sprint Backlog é um plano, só que, como todo plano, a gente sabe que ele pode estar errado. Então, como a gente trabalha num ambiente empírico, em que a gente vive com base na realidade e aprende com base na realidade, diferente do modelo taylorista, que você planeja tudo de antemão e depois produz de forma igual sempre, aqui a gente já sabe que o plano pode estar errado no mesmo dia. Fez o Sprint Backlog, então a gente começa a trabalhar. Daqui cada um vai fazer o que tem que fazer, a gente vai se comunicar o tempo todo conforme for necessário, só que a cada 24 horas a gente faz o quê? A cada 24 horas a gente faz uma Daily Scrum, uma reunião de 15 minutos em que o time se reúne para analisar basicamente o que foi feito, como foi feito, o que não foi feito e por que não foi feito, o que foi feito muito bem e que deve ser replicado, o time deve saber porque conseguiu liberar trabalho mais rápido, se identificou algum impedimento, se identificou algo que impeça o andamento do trabalho, e a gente replaneja as próximas 24 horas. Então, a cada 24 horas, eu pego aquele Sprint Backlog e coloco ele o mais alto de previsibilidade possível para quê? Para poder cumprir ele todo ao longo da semana. Nessa reunião, a gente também analisa, no Daily Scrum, como nós trabalhamos como time. Então, a gente vai fazer uma análise de como é que nós estamos nos comportando em relação aos valores, se nós estamos respeitando, se nossa comunicação está boa, se o nosso trabalho está bom. Então, a gente tem a oportunidade de inspeção e adaptação já todo dia, a cada 24 horas, tanto do nosso plano quanto do nosso comportamento.
Então, se a gente fez o planning na segunda-feira, a gente vai fazer daily scrum na terça, na quarta, na quinta. Quando chega na sexta, a nossa sprint já está para terminar. Então, nosso trabalho já está começando a terminar. A gente finaliza todo o trabalho. Quando chega na segunda de manhã, a gente vai encerrar a sprint. Aí tem times que fazem na sexta ou na segunda de manhã, começa tudo de novo. Então, aqui como a gente está falando de uma semana, vou pegar um time meu que faz de segunda a sexta a sprint inteira. Então, fez o plano na segunda. Quando chega a sexta à tarde, o time já terminou tudo o que deveria fazer. Eles vão fazer um evento que se chama Sprint Review, em que eles vão entregar tudo o que eles fizeram. As entregas foram feitas ao longo da semana. Ninguém vai protocolar tudo na sexta-feira, no nosso caso. Ninguém vai fazer audiência só na sexta-feira. Foi entregando, foi fazendo, foi inspecionando com o Daily Scrum. Chegou na sexta, a gente vai analisar tudo o que a gente fez. Então, sabe aquelas reuniões que você recebe de feedback, ou as reuniões que você tem com o seu gestor, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano de avaliação? A gente tem toda semana. Então, toda semana a gente vai avaliar como a gente trabalhou, o que a gente fez, qual a qualidade do que a gente fez e receber feedback. Nossos clientes estão convidados, os stakeholders estão convidados. Stakeholder é qualquer pessoa que participa, que tem interesse no nosso trabalho. Eles vão analisar o que a gente fez, como a gente fez, se está bom, se não está, o que precisa melhorar. Então, a gente tem oportunidades ali. Terminou o Sprint Review, a gente vai fazer o evento que encerra a sprint, que é a Sprint Retrospective, que é o momento do time. Só o time se reúne, eu, o Scrum Master e os advogados, e nós vamos analisar como nós trabalhamos como time. Nós vamos nos dar feedback, eu recebo feedback, eles recebem feedback, um dá feedback para o outro, e é aqui que a gente constrói um espírito de equipe, é aqui que a gente constrói um ambiente seguro, é aqui que a gente passa pelas fases de formação do time, a gente entra na alta performance, a gente vence as discussões, as brigas, os desentendimentos, a gente normatiza as nossas relações, a gente cria regras para nós, não regras formais escritas, mas os hábitos do time, como que a gente se comunica, como que a gente se trata, como que a gente coloca nossos eventos, como que a gente produz. E vocês estão vendo essas setas? Significa que do Sprint Retrospective vem elementos já para o próximo Sprint Planning. Ou seja, o time vai pegar algo que ele poderia ter feito melhor, que ele identificou ao longo do sprint, e já na próxima ele vai colocar. Ou seja, o time tem melhoria contínua, sprint a sprint, inerente ao próprio Scrum. Vejam que as setas vêm do review e vêm do incremento, porque durante o review eles vão receber feedback, se dar feedback, analisar coisas que eles poderiam fazer melhor. Vão tratar no retrospective, assim como o incremento, se poderia ser melhor ou não, também será tratado no retrospective, e vão colocar melhorias na próxima sprint. Então, é um ciclo de feedback que se encerra e que se abre imediatamente. Ou seja, eu colho o feedback, implanto a melhoria e começo tudo de novo. Eu colho o feedback, implanto a melhoria e começo tudo de novo. Do Sprint Review, vocês veem que tem uma seta que vai para o Product Backlog. Por quê? Porque durante o Review, o Product Owner, no meu caso, recebe o feedback, vejo coisas que são importantes para os clientes, coisas que nós deveríamos ter feito, coisas que a gente ainda não fez, e vou atualizando já o Product Backlog imediatamente, já preparando, inclusive, terreno para o próximo Sprint Planning. Então, esta é uma semana nossa. Em uma semana, a gente faz tudo isso que eu falei para vocês, e, basicamente, esses são nossos eventos. Quase sem reunião, não tem quase sem e-mail, quase tudo na base da oralidade, respeitando os valores e os princípios do Manifesto Ágil. Então, uma conversa cara a cara, franca, transparente, num ambiente de transparência radical. Muito bem, trabalhando assim, o que a gente conseguiu? Essa é a grande pergunta. Tá, você trabalha numa estrutura diferente. E aí, o que você conseguiu? Bom, nossa satisfação do advogado. Eu, como líder, eu tenho uma muito grande preocupação com a satisfação do advogado, com o engajamento. Então, o nosso nível de engajamento é 95%. Lembra que eu falei que a força de trabalho mundial é 15%? Então, o nosso é 95%. E aí você vê a diferença por que eu consigo extrair muito do talento dos meus advogados? Porque eles estão focados e altamente engajados no trabalho. Nós aumentamos em 150% a nossa produtividade. Então, quem fazia 10 defesas faz 25 hoje. Mas tem um detalhe, faz sem fazer hora extra. Porque desde que a gente implantou o Scrum, a gente não faz hora extra. Então, há 4 anos, ninguém faz hora extra no final de um mês. Então, mesmo assim, as pessoas conseguem produzir 150% a mais do que faziam. Por quê? Porque a gente removeu os bloqueios, os impedimentos, deu autonomia, a pessoa trabalha focada, sem bloqueios,
sem lombadas, sem valetas no caminho e consegue produzir muito mais com alegria, com satisfação. E quando ela termina a sprint, como vocês viram como funciona uma sprint, ela entregou valor a semana inteira, ela está satisfeita, ela está com uma sensação de saciedade, ela está feliz, ela terminou o trabalho. E ela sabe que assim que ela fizer o planejamento, ela vai ter controle sobre a semana dela de novo inteira e caso aconteça alguma mudança, ela vai abraçar a mudança e fazer diferente junto com o time. Então isso faz com que a satisfação e a performance aumente muito, 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 muito. A gente teve redução do custo total por unidade produzida de 50%. O que isso significa? Que cada processo meu custava X, considerando o quanto a gente gasta para ter o escritório, e hoje custa metade de X. Então, como eu falei que eu tinha uma preocupação de ser mais barato terceirizar do que manter o escritório, hoje não tem essa preocupação. Hoje, nós somos mais baratos do que a terceirização, o que é muito difícil para quem é seletista, que trabalha numa instituição financeira. Então, vocês imaginam o grau de entrega que a gente alcançou, de êxito, o grau de performance operacional que a gente tem em comparação aos nossos concorrentes, que são os escritórios. E isso tudo junto, a satisfação do advogado, a performance operacional, com a redução do custo, trouxe uma satisfação muito maior para o cliente. Então, a gente tem clientes muito mais satisfeitos, eu não posso abrir a pesquisa de satisfação de clientes, mas o que eu tenho para dizer é que há muitas áreas batendo as nossas portas para que nós cuidemos de todos os processos deles. Hoje, nós atendemos algumas comarcas do Brasil, mas não todas, e há sempre pedidos para que a gente atenda mais. Então, isso denota a satisfação do cliente e nós resgatamos aquela relação advogado-cliente que sempre existiu, mas que se perdeu ao longo do século XX, início do século XXI. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o Scrum tenha despertado a curiosidade e o interesse de vocês. Eu desejo que vocês abracem a mudança, que vocês entrem em Scrum. Visitem a Agilidade no Direito, para vocês poderem ver o conteúdo que a gente faz com muito carinho para todos vocês. Participem, mandem mensagens, mandem dúvidas, me adicionem no LinkedIn, quem quiser falar comigo. Foi um prazer participar desse evento, espero que eu tenha contribuído um pouco com o desenvolvimento da gestão no direito e eu espero que em muito pouco tempo haja muitos agilistas no direito trabalhando ao meu lado, trabalhando no dia a dia, nos fóruns, nas discussões, nos eventos comigo, para a gente poder discutir soluções inovadoras para um ambiente ágil no direito. Muito obrigado.